O Brasil tem boas empresas de tecnologia. O que fazer para promover empresas tecnológicas brasileiras no exterior? Sou André Bueno, do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Consulado em Nova York, e conversamos hoje com Marcelo Carulo, diretor executivo da Drummond Ventures, empresa de consultoria em negócios nos Estados Unidos. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo bate-papo. A Drummond participou recentemente do programa Startout Brasil, que é a maior iniciativa de apoio à internacionalização de empresas do país. 20 startups tecnológicas brasileiras foram selecionadas pela Apex e pelo consulado para ingressar no mercado de Nova York. Elas receberam treinamento, assessoria e foram apresentadas a investidores e clientes potenciais. A Drummond foi responsável pela identificação desses investidores e pelo agendamento das reuniões. Como foi essa experiência de trabalho como matchmaker? Beleza, André. Obrigado pela gentileza aí do nosso bate-papo, mas indo direto ao ponto, o Startout tem um grande foco de trazer as empresas para vivenciar o mundo americano, vivenciar o mindset, a forma do americano comprar, a forma do americano negociar. Então, no nosso papel de matchmaker, qual era o nosso grande objetivo? Colocar as empresas em frente a potenciais parceiros de tecnologia, potenciais clientes, potenciais investidores como um todo. Então, isso nos permitiu usar a experiência que a gente tem aqui no mercado há bastante tempo, permitindo que as empresas conseguissem vivenciar esse momento junto a esses potenciais parceiros de negócio nos Estados Unidos. E qual foi a reação dos americanos a essas empresas? Fale um pouco do resultado prático desse trabalho. A reação do mercado americano foi muito positiva para as empresas brasileiras. O processo de seleção da Apex foi brilhante. Tivemos aqui empresas muito qualificadas, com tecnologia global, então altamente aplicáveis ao mercado americano. Dando um exemplo muito simples, uma empresa que tem uma solução de tecnologia para bancos de sangue. Nós conversamos com uma empresa de banco de sangue de San Diego, que é responsável por um quantitativo muito grande de distribuição de sangue dentro dos Estados Unidos, e a reação foi muito direta. Eles colocaram claramente que sempre desenvolveram internamente as suas tecnologias, e pela primeira vez eles estavam em frente a uma empresa de alta capacidade de entrega, com uma tecnologia diferenciada, com uma disrupção do mercado, e que prontamente estariam em possíveis contatos seguintes para virarem clientes dessa empresa. Uma outra de cybersecurity, uma empresa hoje que já está atuando na França e querendo atingir o mercado americano, conversou com alguns players do mercado, um deles é um que chama de Cybersecurity Warriors, que na verdade eles são uma grande consultoria, um grande canal para a área de cybersecurity, com clientes de grandes instituições financeiras, ficaram talvez até maravilhados, porque eles gostaram tanto. Era uma reunião que estava prevista em 40 minutos, foi até 2 horas e meia, e eles queriam fechar o negócio na hora. Foi fantástico. Então, assim, a qualidade da entrega dessas empresas brasileiras tem, sim, um impacto muito positivo no mercado americano. Existe alguma característica das empresas brasileiras que as diferencia no mercado dos Estados Unidos? Olha, a gente, quando conversa, uma diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano é muito interessante, porque o empreendedor americano ele tem é muito fácil para ele a parte assim de recursos, de tecnologia disponíveis. O empreendedor brasileiro ele sempre trabalhou com escassez de recursos financeiros, escassez de regulação, escassez de tecnologia disponível. Então, ele tem uma habilidade de se reinventar muito grande. E o empreendedor brasileiro ele vê não só a tecnologia em si, mas ele vê o todo, ele vê a gestão dessa tecnologia. Então, a adaptabilidade dessa tecnologia ao mercado americano acaba sendo suave nesse sentido. Em contrapartida, um outro ponto muito interessante do empreendedor brasileiro é que ele vem fazendo o dever de casa há muito tempo. Então, ele quer se tornar global. E esse é um programa que permite muito às empresas brasileiras a terem essa visão de se tornarem empresas internacionalizadas, globais, com nível de competição mais agressivo. Então, é um diferencial do empreendedor brasileiro entender o mercado como um todo e não ficar voltado só para o mercado brasileiro.
vem um programa como esse da Apex, que faz uma ponte muito sólida entre os mercados. Os outros startups pegaram outros mercados, como Bogotá, Paris, etc. E esse especificamente em Nova York, onde é um centro de muito recurso financeiro e muita busca por oportunidade, permitiu a esses empreendedores encontrarem um mundo muito frutífero para eles. Ver um empreendedor brasileiro brilhar numa conversa e, assim, dando um exemplo muito interessante, André, alguns players conversavam, não, mas essa sua solução, eu já vi a solução tal, em tal lugar, aqui nos Estados Unidos, e o empreendedor falando, não, essa solução que você viu nos Estados Unidos, ela tem essa e essa limitação, porque eu já estudei e eu posso competir com eles de forma mais agressiva. E aí o player olhava e falava, pô, que interessante, tem um diferencial? Tem. Eu consigo ter uma tecnologia patenteável, muito mais simples e muito mais abrangente. Então, as conversas traziam ganhos significativos. Foi muito, muito positivo. Quando se fala em internacionalização de empresas, sempre se pensa no investimento brasileiro em outro país, mas esse processo também beneficia a empresa, correto? O primeiro impacto é que ela passa a ser uma marca global e, com isso, ela tem um nível de competição mais pesado, mais sólido, porque no Brasil você recebe vários players internacionais o tempo todo, já que o mercado brasileiro é um mercado sempre em expansão, né, em termos de consumo. Então, ele consegue ter um nível de competitividade maior, já que ele consegue estar em outros países. Então, não precisa o player internacional chegar ao Brasil, ele mesmo já é um player internacional. Então, isso é muito importante. O segundo ponto, que é o aspecto financeiro, ele começa a ter receita em moeda forte, o que permite que ele tenha um fluxo de caixa mais agressivo, um fluxo de caixa mais preparado para enfrentar qualquer tipo de adversidade. Outro ponto importante para a empresa brasileira se internacionalizar é que ela fica menos suscetível ao risco da sazonalidade. Esses períodos de, vamos dizer assim, de picos e vales, eles começam a ficar mais flats, já que ela tem uma abrangência internacional. Então, se no Brasil, naquele momento, não é um momento propício para uma tecnologia, um produto dele, ele vai buscar outros mercados com receitas agressivas e complementa, obviamente, o seu crescimento. Outro ponto importante é acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia é uma coisa que hoje é global. Então, se ele ficar só naquela caixinha dele dentro do Brasil, ele perde oportunidades de uma visão do macro que hoje está espalhada, seja nos países nórdicos, seja em Hong Kong, em Singapura ou nos Estados Unidos, né? E, obviamente, tem um ponto importante que, quando aos olhos de um investidor, a escalabilidade ela é muito significativa. Então, quanto mais escalável, melhor e mais atraente a empresa. E quanto maior for o teto, ou seja, quanto maior for o mercado que ele pode abranger, mais interessante para o investidor. Então, explique-nos na prática como é o processo de internacionalização. O que uma empresa precisa fazer? E esse processo não foi dificultado durante a pandemia? Respondendo primeiro mais sobre a internacionalização em si, é muito importante planejamento. Planejamento é essencial. Não tem como você vir para um mercado altamente competitivo, que é o mercado americano, sem você se planejar antes. Primeiro, o plano de negócio, ele é obrigatório. Você tem que entender se você vai fazer uma expansão, se você vai se internacionalizar 100%. Leia-se se internacionalizar 100%. Ter executivos locais ou executivos expatriados nos Estados Unidos, ter uma estrutura legal, uma estrutura jurídica nos Estados Unidos. Nunca, nunca, nunca esquecer do registro da marca. Isso é muito importante aqui no mercado americano. Buscar entender qual é a melhor estrutura que você vai ser uma LLC, vai ser uma Corp, qual é a melhor estrutura para se colocar por conta de planejamento tributário. Tá certo, mas houve impacto negativo da pandemia nesse processo, não é? Tem um ponto muito negativo, porque o mercado teve menos recursos, menos liquidez disponível para consumo, né? Isso, óbvio, impactou o mundo como um todo. Por outro lado, André, todo mundo ficou ligado. Como a gente está batendo esse papo aqui online, ficou todo mundo online. Então, você, ao mesmo tempo que está em Campinas, em São Paulo, você pode estar conversando com um cara no Vale do Silício, um cara em Nova York e um cara em Boston. Então, a proximidade das pessoas no mundo online ficou muito maior. Então, a nova situação criou também oportunidades?
Como é possível aproveitar esse momento? Então, alguns setores durante o Covid cresceram absurdamente, como de educação, como de tecnologia para a área de saúde, foram cybersecurity, foram setores que a Apex trouxe nesse programa de startup para o Startup Nova York, trouxe a bordo, que são setores positivamente impactados pelo Covid, porque o investidor está toda hora atrás de oportunidade. Se em determinado setor aquela oportunidade está um pouco pequena, o outro setor vai ser compensado. E muitos fundos estavam capitalizados, muito capitalizados, pré-Covid. Então, na medida que surgiu a pandemia, eles começaram a olhar, vem cá, onde o mercado está se movimentando, aonde a gente tem boas oportunidades de investimento e aonde vai ter ótimos retornos. Então, por um lado, houve um impacto positivo até da pandemia. Obrigado, Marcelo. Que recado final você daria às empresas brasileiras que querem se internacionalizar? É muito importante alguns pontos. Primeiro, entender o que é se internacionalizar, ir a fundo nesse aspecto, é muito importante. Segundo, procure parceiros. A melhor forma hoje são as parcerias e quem conduz, né? Quem faz o que a gente brinca de soft landing, né? Carrega aqui um pouco no colo para fazer esse processo de internacionalização. Procure profissionais que tenham licença e certificação de operar no mercado americano, porque isso vai dar mais celeridade a todo o processo. E, acima de tudo, estudem, planejem, planejem. Sem isso, é um grande risco vir para o mercado novo e altamente competitivo como o mercado americano. E aí você tem a Apex, você tem os consulados, você tem as câmaras de comércio, você tem uma série de entidades com um histórico gigante e uma credibilidade muito grande no mercado para dar o suporte necessário a cada um de vocês, empreendedores, nesse processo de internacionalização.